boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre a situação lá em Santa Catarina, isso agora em relação às granjas de suínos. Na última sexta-feira, dia 14, uma tempestade, 2 tornados atingiram principalmente o meio oeste do estado e deixaram uma cena de guerra lá naquela região. Granjas foram praticamente destruídas, tanto de suínos quanto de aves, pessoas ficaram desalojadas. De acordo com informações do estado de Santa Catarina, do governo estadual, ao todo são 31 cidades do estado que foram afetadas de alguma maneira, por essa tempestade. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas, de acordo com os levantamentos do governo estadual, até agora esse horário, às 16 horas aqui do horário de Brasília. Informações, portanto, do governo de Santa Catarina. E quem vai trazer mais informações para a gente de como que fica a situação dos suinocultores, dos produtores aí de proteína animal lá do estado de Santa Catarina, é o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Losivânio. Boa tarde a você e a todos que nos assistem no momento. Losivânio, faz mais ou menos um mês e meio, que aí a região sul do país foi atingida pelo ciclone Bomba, e aí agora novamente, um mês e meio depois, mais uma tempestade. Como que foi, essa situação? Como que foi o cenário que você viu aí no estado de Santa Catarina? É um cenário muito triste, um cenário, a gente nunca teve em guerra, mas assistiu alguns filmes e viu algumas pela televisão ali como fica, e realmente é um cenário de guerra, pode-se dizer, porque não sobrou nada em pé. A gente viu aquelas lavouras, aquelas plantações de eucaliptos, araucárias centenárias, quebradas, arrancadas, como se fosse um pezinho de alface, como o pessoal comentava, Então, realmente, muito triste ver a produção perdida também, onde houve desabamento de granjas, de aves, de suínos, destelhamento e derrubado também na área do leite. O pessoal que também é muito forte no leite também teve muito prejuízo. Então, muito triste mesmo ver no semblante daquelas pessoas que ainda não estavam dentro da realidade, porque eu vejo que a realidade eles encararam hoje, mas assim foi bem difícil mesmo passar por uma situação daquela. A gente que vive do agronegócio vê o tamanho do estrago que fez aquela região. Losivânio, eu vou pedir até para o meu diretor colocar algumas imagens aqui no monitor para a gente passar para quem está nos assistindo, quem não é do estado de Santa Catarina, o estado de destruição. A gente tem aí granja, os animais, granjas que desabaram parcialmente, os animais aí ficaram no tempo, Teve, inclusive, relatos, o Marcos Antônio Esprícigo, que é aí de Santa Catarina, que ele é até ligado à CCS, contou para a gente que teve que correr com caminhões, foram cerca de 20 viagens para tentar aí transportar os animais que ficaram nas granjas desabadas para outras granjas que não tiveram problemas, Losivânio, me corrija se eu estiver errada. Então, muita correria aí para tentar tirar esses animais dos escombros. O Marcos ele é um mini integrador, ele é produtor de suínos e teve mais de 2.000 suínos que eles tiveram que tirar de onde caíram essas granjas e levar para outras propriedades, E assim não foi diferente com o pessoal do Carbone também, que é uma outra mini integração que tem aí, enfim, Munhol. Foram realmente tempos difíceis aí, porque isso aconteceu na sexta, então trabalharam sábado, domingo, sem energia também, que ontem à tarde ainda muitas localidades não tinham energia elétrica, então foi realmente muito difícil pelo que passaram. E aquilo que eu falo, a realidade do pessoal que perdeu tudo, como eu visitei algumas propriedades que não sobrou nada em pé, ainda tinha solidariedade no sábado, no domingo, das pessoas que foram lá ajudar a reconstruir ou pelo menos tirar aquele monte de entulho que estava em cima de máquinas, de carros, de animais, e hoje eles acordaram e não tinham lá a sala de ordenha para ir tirar o leite, não tinham o aviário para ir ver os frangos e poder tratar, na suinocultura a mesma coisa. Então hoje com certeza foi um dia muito mais triste do que aquilo que eles visualizaram
na sexta-feira, no final do dia, sábado e ontem, porque ali ainda tinha solidariedade das pessoas. E hoje, cada um tem o seu serviço para cuidar e, infelizmente, não pôde estar lá. Então, essa é a dificuldade, a força de vontade muito grande desse pessoal de se reerguer, mas a gente precisa fazer com que nossos políticos parem com discursos e façam a prática para que eles possam ter condições de reerguer essas propriedades, algumas delas vem de gerações sendo construída, não foi de dia para a noite que elas estavam de pé. Então, nós precisamos fazer com que esses políticos coloquem algo a mais para nós agora nesse momento, porque realmente todo mundo vai precisar para fazer com que Santa Catarina, principalmente com essa pujança que tem no agronegócio, ela continue nas mãos dessas pessoas. Mas tem que ter recursos com subsídios para que eles possam acreditar novamente, porque muita gente já com uma idade avançada também, né, e para poder encorajar os novos a fazer de novo, com certeza tem que ter um incentivo muito bom. E, Losivânio, a CCS, né, junto aí do governo do estado de Santa Catarina, já tem algum levantamento de quantas granjas foram afetadas, né, por essa tempestade? O pessoal da Associação Catarinense de Avicultura, né, o presidente, o José Antônio Ribas Júnior, fala em torno de 150 granjas aí da região do meio oeste catarinense que foi afetado, entre granjas de suínos e de aves. Esse número procede? É mais ou menos isso mesmo que aconteceu? Eu não andei em toda a região, mas pelo que eu vi ali onde a gente andou, então eu acredito que seja um número bem aproximado, se não é esse, mas muito aproximado, porque pegou uma região grande. Então, se a gente vê a produção que tem ali nesse meio oeste, é realmente muito forte. É difícil a propriedade que não tem uma granja, seja de suínos, de aves. Então, isso faz com que se multiplica muito quando há uma catástrofe, como aconteceu, pelo tamanho da região que pegou. Então, acredito que seja esses números, provavelmente. E aí a gente está falando, né, em torno, então, de 150 granjas afetadas por essa tempestade, e essa região, ela tem um universo mais ou menos de quantas granjas entre suínos e aves, só para a gente ter uma ideia da proporção desse estrago? Eu acredito que umas 700, 650, 700 granjas deve ter nessa região, porque, como eu falei, é uma região muito forte produtora, né? Então, isso afetou bastante o setor e, com certeza, vai demorar para que volte à normalidade todas essas propriedades. E, Losivane, vocês têm aí notícias de que se houve mortalidade de animais, né? E se tiver, quantos animais, mais ou menos, acabaram morrendo por causa dos desabamentos, das questões de falta de energia? Ainda, eu acredito que até por falta de energia não tenha acontecido, porque o clima não tá ameno, como se fala, nem frio nem quente. Então, não choveu depois desse problema todo que ocorreu, mas houve mortalidade com o desabar das granjas, né, tanto de aves quanto de suínos. Tinha frangos aí em cima das árvores, né, que andou carregado pelo vento. Então, isso ainda não foi contabilizado. Tanto a Defesa Civil, juntamente com a EPAGRE e secretarias de agricultura dos municípios atingidos, ainda estão fazendo esse levantamento, porque como foi numa região grande e poucas pessoas também para trabalhar em cima dessa linha, vai demorar um pouquinho, acredito que até amanhã ainda, para fazer o levantamento de tudo realmente que foi perdido com esse furacão que passou na última sexta-feira. E foi possível, né, fazer esse remanejamento dos animais, né, que acabaram, que estavam nessas granjas que desabaram os barracões? Foi possível realocar todos esses animais para outras granjas? Deu bastante trabalho porque tinha que ter motosserra para ir cortando as estruturas das linhas, né, que estavam sustentando todas as telhas que estavam em cima dos barracões, das granjas, mas conseguiram sim, com muito trabalho, resgatar todos esses animais e conseguiram então achar propriedades que estavam ainda em vazio, aguardando outros animais, e agora então remanejar toda esse problema, né, para que no futuro aí a gente consiga então alojar esses animais que, à medida que vai crescendo, você vai vendendo e colocando os novos dentro da propriedade. Então, esse remanejamento as empresas conseguiram fazer sem maior transtorno para alocar no local, mas
teve todo esse transtorno de recolher os animais. Por falar em ir vendendo esses animais, né, Losivânio, a gente sabe que Santa Catarina é o principal estado produtor e também exportador da carne suína brasileira. Esse acontecimento, ele pode de alguma forma prejudicar essa produção, tanto para abastecimento no mercado interno quanto para as exportações? Não, porque nós não tivemos problema de mortalidade alta de animais e de matrizes também que poderiam causar essa perda de produção e de produtividade. Então, isso não vem afetar nem o mercado interno nem a exportação. O que afeta realmente é a propriedade rural, aquele produtor que tinha lá o investimento e que hoje está sem nada na mão, né? Então, isso que afeta, né? E por isso que, mais uma vez, a gente pede aí que os nossos políticos busquem uma solução, somos parceiros para buscar alternativa para essas soluções, mas que para que esses produtores possam estar reconstruindo a propriedade o quanto antes para fazer aquilo que eles gostavam, amavam fazer e faziam com muito carinho e dedicação, que era produzir proteína animal. E, Losivânio, a CCS, né, enquanto instituição, quais são os próximos passos que a CCS deve tomar diante dessa situação? Vocês estão pedindo providências ao governo do estado de Santa Catarina, você comentou até de fazer essas questões chegarem à presidência, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Quais são os próximos passos que a CCS deve tomar para fazer com que esses produtores que tiveram perdas consigam retomar a atividade? Milagre a gente não faz, é aquilo que a gente sempre fala, né? Por isso que eu fiz questão de visitar as propriedades atingidas aí na última semana, para levar mais um conforto mesmo e se colocar à disposição. Então, a cobrança que nós estamos fazendo é do nosso governo, do Estado, que vá até o governo federal, que busque uma linha de crédito específica, porque hoje o nosso governo está usufruindo de um estado bem promissor devido à forte potência que é a proteína animal dentro do nosso estado, seja ela leite, suínos e aves. Então, isso tudo traz um benefício para o Estado. Então, agora, nesse momento de tudo que ocorreu, é nada mais justo do que buscar alternativas para que o produtor possa reconstruir essa propriedade. Falei com alguns prefeitos hoje das regiões atingidas também, busquei os contatos hoje de senadores, de deputados federais, estaduais, para que todo mundo alinhe a conversa, mas, acima de tudo, as atitudes para que venham esses recursos para dentro do nosso estado, para que venha para as propriedades rurais que precisam para reerguê-las, né? Então, esse é o passo que a CCS está fazendo, tem feito também, para que as coisas mudem da realidade que sempre foi daquilo que é o discurso político e que não chega para o produtor em momentos de dificuldades. A gente já viu isso em outras catástrofes que aconteceram em Guaraciaba, em Xanxerê, agora um mês e pouco atrás novamente, e hoje, né, a gente está revivendo mais isso. Então, que as coisas sejam mais proativas, pensando sim no produtor, para que ele possa recuperar a propriedade e continuar fazendo desse estado promissor como ele sempre foi. Certo, Losivânio, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando, né, todo esse rescaldo que está sendo feito, a contabilização dos prejuízos, então a gente deve continuar ainda mantendo contato nos próximos dias para a gente trazer essas informações aqui para quem nos acompanha no Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Um abraço, muito obrigado a vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, trazendo detalhes sobre como a tempestade que atingiu o meio oeste catarinense na última sexta-feira, dia 14 de agosto, prejudicou várias granjas, não só de suínos, mas também de aves lá no estado. Eu conversei, além de ter conversado agora com o Losivânio de Lorenzi, eu falei com o José Antônio Ribas Júnior, que é presidente da Associação Catarinense de Avicultura, a ACAV, e ele falou que são mais ou menos 150 granjas que tiveram problemas de alguma maneira, né, por causa da passagem dessa tempestade lá pelo estado. Fosse esse problema, o desabamento parcial dos barracões, questão de cortes de energia elétrica, né, por causa de quedas de poste, rompimentos de fiação. De acordo com o Losivânio, a região que foi atingida compreende um universo, então, de cerca de 650 a 700 granjas entre suínos e aves. Segundo ele, um cenário de guerra que foi deixado por causa dessa tempestade, muita destruição.
Ele disse que ainda não há um levantamento, né, um número consolidado de quantos animais morreram por causa dessa tempestade, por causa dos desabamentos, mas segundo ele não foi um nível de mortalidade tão grande de suínos e principalmente, segundo ele, não morreram tantas matrizes, o que não deve então trazer prejuízos à produção de suínos. A gente sabe que Santa Catarina é o estado brasileiro que mais produz carne suína e também é o que mais exporta. Então, segundo Losivânio, esse acontecimento, apesar de ter deixado muita destruição no estado, ele não vai prejudicar nem o abastecimento interno aqui no Brasil de carne suína e nem as exportações. De acordo com ele, agora os próximos passos que a CCS está tomando, além de manter o contato, né, com os associados, com os granjeiros que foram prejudicados pela tempestade, é manter o contato com as autoridades, né, com o governo estadual, para que providências sejam tomadas, para que essas pessoas sejam atendidas em suas necessidades e consigam retomar as suas atividades. Mais informações a respeito de clima, apuradas pela repórter Virgínia Alves para os próximos dias, você acompanha no nosso site Notícias Agrícolas. Então, você aí que está no sul do país, tem notícias a respeito do clima no nosso site. E eu termino por aqui deixando o convite para você ficar ligado aqui no Notícias Agrícolas e se manter o produtor rural mais bem informado do Brasil.